Iniciando a nossa gravação e vou projetar aqui a nossa área de trabalho e aí vocês conferem aí para mim se estão visualizando. Hoje é porque eu perguntei isso porque hoje de manhã teve problema aqui com a plataforma, né? Mas parece que já conseguiram resolver. Então, se alguém teve problema, já entrou e teve problema hoje, é um problema não só nacional, mas no mundo inteiro que está utilizando a plataforma Microsoft, tá? Hoje, em especial pela manhã. Bom, vamos lá então, pessoal. Conseguiram visualizar a tela aqui? Sim, senhora. Ok. Sim. Na aula passada, pessoal, voltando aqui um pouquinho, nós estávamos falando sobre a questão da conservação dos alimentos, não foi isso? Falamos que é utilizado, por exemplo, né, o cloreto de sódio, que o mecanismo, né, de atuação é a desidratação, perda de água, consequentemente, se eu tenho uma menor concentração de água, eu tenho um ambiente menos favorável para a proliferação de micro-organismos. Foi isso, não foi? Que nós estávamos comentando? Bom, e aí a gente começa agora no tema 2 do livro de vocês. Se vocês... como é que está essa história do livro aí? Vocês vão pegar o livro? Como é que vai ser? Vocês estão sabendo ou não? Bom, até agora, professor, não chegaram para falar nada sobre esse assunto, né? Sobre o fato dos livros. Eles deveriam falar comigo, né? Que sou representante de sala e com o Nismar, só que até agora nada. Não, né? Bom, mas vocês têm o livro lá no caso de Química, né? A gente disponibilizou para vocês lá na plataforma Moodle, tá? E é na versão PDF lá, né? E nós temos aqui na versão online, melhor dizendo. E nós vamos utilizando ele aqui com vocês, tá bom? Então, vocês têm o livro, vocês não estão aí no prejuízo porque vocês já têm o livro. Bom, deixa eu só voltar aqui um pouco. Então, nós vamos usar aqui, só queria ver a página, deixa eu só abrir o livro aqui, para quem tem, né, já abriu o livro, e está aí com o livro aberto aí no computador de vocês, querem acompanhar aí pelo livro, nós estamos na página, só abrindo aqui, 22, ok? Então, deixa eu só escrever aqui, para quem quer verificar. Página... Eu acho que não tem necessidade não, professor. Todo mundo olha por aqui mesmo. Mas caso, né, queira, né, é interessante. Então tá aí, página 22. Professora, uma coisa que a gente fez que eu achei muito legal foi que a senhora passou alguns exercícios, né, para fixação de conteúdo e a gente se juntou e a gente fez eles juntos. Eu achei uma coisa bem legal. Que bom. E a gente pode... lembram que eu comentei com vocês que nós temos aquelas aulas, né, e que vão começar a partir da próxima semana, que são as aulas... deixa eu só puxar isso aqui, senão não vejo vocês e aí fica ruim. Gosto de ver vocês. São as aulas... São os plantão de dúvida, né, que nós temos nas segundas-feiras. Vocês conferiram lá o horário de vocês certinho. A partir da semana que vem, a gente está dando plantão de dúvida. E aí é exatamente para esse momento, para retirar as dúvidas dos exercícios que eu passei e que vocês talvez não conseguiram resolver, querem tirar, né, ou resolveram, mas ficaram na dúvida. Enfim, a gente vai estar disposto para estar resolvendo, ok? Muito bom, parabéns para vocês. Então, vamos lá. O tema 2, né, começando aqui na página 22, é o conceito, né, da representação das transformações químicas. O que seriam isso, né? Transformações químicas e... só aqui, a hora que eu precisar eu puxo. E como que isso acontece? Então, vamos entender um pouquinho, né, a ideia, né, do que vem a ser uma transformação química. Só ampliando aqui para facilitar. Vocês conseguem visualizar? Que na tela tem, né, uma comunidade indígena aí fazendo, parecendo, né, uma farinha de mandioca, alguma coisa assim, né? Mas o que seria isso? Vamos ver o que seria essa transformação química. Quem é que quer ler para nós aí que está disponível para fazer essa leitura desse parágrafo aqui, desse questionamento que nós temos aqui no tema? Eu posso, professora.
Com certeza, por favor. As transformações químicas acontecem ao nosso redor a todo instante, em uma fogueira utilizada para o preparo de alimentos, no funcionamento de uma pilha ou no conjunto de transformações responsáveis pela manutenção da vida. Mas como se pode identificar a ocorrência de uma transformação química e, além disso, representá-la? Então, assim, é interessante, né? Porque o nosso cotidiano, né? Tudo à nossa volta, na verdade, né? Nós temos inúmeros processos de transformações químicas. Algumas perceptíveis, outras nem, né? Que a gente nem percebe. Nosso organismo, né? É uma máquina química, né? Nosso corpo. E essas transformações estão acontecendo, né? Simultaneamente em todo momento da nossa vida. Mas alguns momentos a gente consegue, né, quimicamente representar isso. Então é o que nós vamos estar estudando, né? Como representar essas transformações químicas, de que forma, né, nós conseguimos representar essas transformações químicas, tá? Bom, então eu vou abrir aqui o livro agora, acho que dá para eu poder usar o livro. Se não der, a gente volta, tá? Aqui na lousa. E aí nós temos, né, as reações. E essas reações, né, elas são codificadas. E essa codificação que nós vamos estar observando. Como assim, professor? Que codificação é essa? Eu tenho inicialmente, né, uma determinada substância, ela passa por uma transformação química e chega em uma outra substância. Como que eu iria representar isso, né, dentro da química, então? Deixa eu só fazer aqui um negócio aqui. Facilita aqui, eu gosto mais da lousa do que do livro, mas a gente precisa do livro, então a gente vai ponderando as duas coisas. Bom, então, consegue ler aqui? Como é que nós chamamos? Você falou o seu nome? Qual é que eu esqueci? Natasha. Natasha, por favor, Natasha. Como é que lê esse primeiro parágrafo aqui para nós, por favor? Pode-se identificar, portanto, um estado inicial e um estado final nessas transformações, formadas por materiais diferentes. O estado inicial é composto pelos reagentes e o final pelos produtos. Isso é importante. Então, olha o que nós temos aqui, né? Nós temos essa representação esquemática aqui, que diz exatamente o que a Natasha acabou de ler para nós, né? Onde, o que eu tenho? Isso aqui é o reagente, é o estado inicial. E esse aqui é o quê? É o produto, é o estado final. E, logicamente, né, saindo do reagente, o caminho, né, para eu sair do reagente e chegar no produto, ocorreu aqui, né, o que nós chamamos aí de uma transformação química. Então, é esse caminho que nós vamos estar estudando. Olha, como que eu saí, né, de uma determinada substância e cheguei em outra. Por exemplo, que o livro trouxe, né, essa reação aqui, de fermentação do suco de uva. Como que isso processa? Natasha, mais um parágrafo para nós, por favor. Quer ler qual, professor? Esse daqui? Esse aqui, é isso, na fermentação, né? Ok. Na fermentação do suco de uva, por exemplo, o açúcar presente no suco é transformado em gás carbônico e etanol, álcool etílico, pelas ações das leveduras. Nesse caso, o açúcar é o reagente e o gás carbônico e o etanol são os produtos. De maneira simplificada, pois não indicada, por exemplo, a participação dos micro-organismos no processo de representar essa transformação química ou reação química é por meio de uma equação química. Olha que interessante, né? Então, eu tenho aqui uma substância, açúcar, é um composto, inclusive, que a gente fala que é um composto orgânico, um composto molecular e orgânico, a gente vai entender isso mais para frente, o que vem a ser, né? Um composto orgânico e molecular.
E ele, logicamente, faz parte da composição desse suco que ele deu o exemplo aqui, que foi o suco, né? De uva, não é isso? E produção do vinho tinto, né? Então, vem lá da uva, né? A matéria principal, a matéria-prima. E ele está falando, né, que ocorreu uma transformação e produziu o quê? O gás carbônico e o etanol. Etanol, vocês já ouviram falar de etanol? Esse composto aqui? É o álcool do carro? Isso, é o álcool do carro, né? É o álcool do carro e é o álcool também que vocês estão usando aí no dia a dia de vocês. Vocês não estão usando aí toda hora, a gente está utilizando? Sim. Né? É esse composto aqui, ó, né? O que ele tem basicamente? Olha, ele tem carbono, é um elemento químico, que nós vamos, né, depois estudar bem esse elemento químico em especial, o carbono, ele é muito, assim, particular, né? Ele é específico e interessante no nosso cotidiano. Tem esse outro elemento químico, que é o hidrogênio, e tem o elemento químico oxigênio. Então, tem 3 tipos, né, de elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Logicamente que alguns se repetem, como, né, por exemplo, no caso do hidrogênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. No caso do carbono, nós temos quantos carbonos? 2. E no caso do oxigênio, nós temos 1. A gente pode escrever essa forma assim ainda, né? Ó, C2, H6O. Certo? Nós vamos aprender que nomenclatura, essa aqui a gente fala que é uma forma estrutural, e essa aqui a gente fala que é uma forma molecular, né? Da molécula do etanol. Ou ainda a nomenclatura usual, que nós chamamos, né? É álcool etílico. A nomenclatura oficial, que é dentro das normas, né? A gente chama etanol. Não precisa ficar preocupado, que isso a gente vai aprender mais para frente aí. Bom, mas é um composto que saiu de uma outra substância, que era quem? O açúcar, né? Que tem uma outra forma química. Então, e ainda produziu gás carbônico, que também tem uma outra forma química. Bom, então ele representou, eu saí do açúcar, né? E cheguei no gás carbônico, no etanol. Bom, quem é o nosso reagente aqui, no caso? Quem é o nosso reagente? Hein, pessoal? Tem alguém aqui solicitando entrar. Quem é o reagente? Bom dia. Bom dia, professora. Desculpa o atraso, porque eu tive que tentar baixar o aplicativo aqui para Açúcar. Uma orientação para vocês, que esse aplicativo, ele é um pouco mais pesado do que o Google Mix, tá? E, então, você tem que baixar ele, seja no seu celular ou seja no computador, tá? Senão você vai ter dificuldade. Mas só de antemão, ontem e hoje o Teams está com certo problema, mas é um aplicativo muito bom. Tem algumas reclamações dos colegas de vocês, mas primeiro, né, a gente precisa conhecer alguma coisa para depois a gente reclamar, né? Então, eu vou dizendo para vocês. Então, tente realmente baixar. Quem não estiver conseguindo ou tiver com algum problema, a nossa amiga, como é que é? A Natasha, depois você poderia me mandar uma mensagem, eu vou passar meu telefone, que eu mando para vocês o tutorial, para você distribuir para os seus colegas. Pode ser? Ok, professora. Tá bom. No final da aula você me lembra, para eu poder fazer isso. Ok. Bom, então, aqui, pessoal, o açúcar aqui é o nosso, deixa eu só focar em vermelho, senão fica ruim. É o nosso reagente, né? No caso, o gás carbônico, mas o etanol é o nosso produto. No caso, professora, eu perdi alguma coisa muito importante? Não, a gente está começando. Estou só falando aqui o tema 2, tá? Mas, e outra coisa, nossas aulas todas são gravadas, então você pode ficar tranquilo. Se você perder, tiver uma queda de energia, uma queda de internet, vai estar lá linkada lá na plataforma Moodle, para vocês assistirem. Tudo bem? Sempre. Ok. Para vocês não perderem, não ter problema. Então, né, podem sempre assistir a aula lá, tá? Bom, então, pessoal,
é o gás carbônico, o etanol, nosso produto. E o açúcar é o nosso reagente, e essa é uma representação da equação química, né, da reação, de uma transformação química, de uma reação química. Então, numa reação química, eu sempre vou ter o quê? Reagente e vou ter o quê? Produto. Sempre tem um reagente, tem produto. Ah, professora, eu vou partir de um reagente e vou ter sempre 2 produtos? É essa regra geral? Como você mostrou aqui, partiu do açúcar, que era uma substância só, e cheguei em 2? Isso vai acontecer sempre? O que vocês acham, colegas? Eu acho que não sempre, mas algumas vezes. Não sempre, muito bem. Né? Isso pode acontecer, como também pode não acontecer. Agora, o importante é que nós vamos estar falando aí mais para frente, a lei da conservação das massas, tá? Mas sempre eu vou ter um reagente, vou ter produto. Agora, não importa quantos reagentes, não importa quantos produtos. Agora, com relação à massa, sim. Aí a gente vai comentar daqui a pouco. Ok? Ok, professora. Bom, então foi quem chegou posteriormente, a gente começou aqui no tema 2, na página 22, tá ok? Voltando aqui no nosso livro. Tá. Então, aqui ele trouxe um texto complementar, que é um texto interessante, né? Com relação às alterações químicas que ocorrem no amadurecimento das frutas. E que, né, faz com que a questão da degradação e, inclusive, no amadurecimento dessa fruta. Quem que lê? É só um texto de conhecimento geral, mas ele é tão interessante, a gente vai ler ele rapidinho. Você pode ler ele para nós, Natasha? Você consegue ler daí? Ou tá pequenininho? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Assim melhorou ou não? Só agora centrar ele aqui. Assim? Não, acho que assim ficou ruim. Ficou cortado algumas partes. Assim? Assim É porque eu vou descendo aqui para você. Ó. Assim. Para ler inteiro? Professor? Isso, por favor, você consegue? Assim, você lê cada parágrafo, a gente faz um comentário, só para vocês entenderem um pouquinho a importância da química, né, em todos os âmbitos, em todas as linhas no nosso cotidiano. Ok. Esse hormônio é um gás. As alterações químicas que ocorrem no amadurecimento das frutas são bem complexas e, nas diferentes frutas, varia principalmente o tempo em que essas reações se processam. Certo. Então, olha que interessante. O amadurecimento das frutas está relacionado com o quê? Com reações químicas. Tá? Você pegar uma banana, né, verde. Vocês já experimentaram uma banana verde? Sim. Muito ruim. Qual que é a sensação quando você morde numa banana verde? Ela fica parecendo que deixa a boca puxando. É tipo meio apertado. Meio apertado, né? E a gente vai estudar que característica de substância, que grupo de substâncias químicas que tem essa particularidade, certo? Então, há um grupo de substâncias que tem essa particularidade. Bom, então, depois, quando ela amadurece, acabou aquela característica, não acabou? Quando você pega uma banana madura e agora você morde, você não sente a mesma sensação que você tinha sentido quando você, né, mordeu uma banana verde ou ainda não tão amadurecida, né? Mas será por quê? Você já pensaram nisso? Por que será que isso acontece? Professora, é alguma... como é que fala? Alguma característica do potássio que tem na banana? É alguma característica das substâncias químicas que tem nela quando ela está, né, num período ainda não de amadurecimento, no período de amadurecimento e ainda depois do amadurecimento, que é a degradação. Então, são características das substâncias que ali se encontram e das reações químicas que transformam, né, o reagente em produto. Vamos lá, então vamos entender um pouquinho essa outra parte aqui. Natasha, por favor. Para cada tipo de fruta, há um ponto em que o amadurecimento atinge seu pico, após o qual começa o período de senência
deterioração e, finalmente, o apodrecimento. Então, eu tenho lá na fruta, né, o período antes do amadurecimento, eu tenho o momento do consumo dela e tem o período depois da degradação. Será que as substâncias que eu tenho antes do amadurecimento, vocês já falaram para mim, parece ser diferente daquelas que eu tenho quando ela está, né, amadurecida, no momento de ser consumida e posteriormente ao amadurecimento, ou seja, a deterioração. E isso são só reações químicas que estão acontecendo lá, tá? Isso a gente está pegando um exemplo, né, que são uma das características, né, que nós lidamos no nosso cotidiano, mas são inúmeras outras. Então, vamos lá, Natasha, por favor. Qual que é, professora? Mas detectar esse ponto de amadurecimento máximo pode ser bastante complicado. Isso porque você só escolhe suas frutas no mercado algum tempo depois de elas terem sido colhidas. E você, de fato, não sabe quão maduras estavam naquela ocasião e o que lhes aconteceu desde então. Tem fruta que você compra ela lá, parece que ela tá até assim, razoavelmente bonitinha, né? Mas você chega em casa e quando você abre ela, pode ter quais características? Quem já comprou alguma coisa que quando a casca parecia que estava razoável, mas quando você chegou e abriu, não tinha condições de consumo. Já aconteceu isso com vocês? Eu não comprei. É porque aqui em casa tem um pé de manga, só que quando a manga fica muito perto ou muito tempo exposta no sol, ela fica amarelada, mas quando você vai abrir, ela tá verde. Ainda não está no momento do consumo. E alterou a pigmentação, né, da casca, devido que a incidência luminosa. Será que aconteceu alguma reação química ali que fez com que ela mudasse a coloração? O que vocês acham? Obviamente sim, mas agora qual eu não sei. Isso. Então, agora é isso aí que a gente vai estudar. A gente vai entender o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido, né, em cada processo desse, que são as reações químicas, ok? Ok, muito bem. E vamos lá, Natasha, só vou chegar aqui. A diferença mais útil? A diferença mais sutil a ser observada é que algumas frutas podem continuar a amadurecer depois de colhidas, e outras não. Se não podem, não há nada a fazer depois que as levar para casa. Deve-se comprá-las já maduras, mas em perfeito estado, e refrigerá-las para que se mantenham assim, porque as baixas temperaturas desaceleram as reações de sinência. Você já pensou? Por que normalmente a gente pega, né, as frutas, não é isso? Amadurecidas, e nós colocamos elas na refrigeração. Para ficar geladinha, mais saborosa? Ô, professora. Ah. Por que tipo assim, as frutas no mercado, elas demoram mais para apodrecer, mas quando a gente leva para casa, não demora muito tempo? Lá no mercado, logicamente, né, quando você vai adquirir, ele está no mostruário lá, né? Mas elas têm um tempo que fica ali no mostruário e depois elas vão direto para a refrigeração. Quando você vai comprar, tem um mercado que você compra a fruta e está na refrigeração. Você já viu isso? E aí você pega lá daquela refrigeração, chega com ela em casa, você já chega com ela murcha, né? E se você não consumir rapidamente, ela já vai... Por isso que normalmente, né, a mãe de vocês deve gostar de falar assim, eu gosto de comprar fruta na feira, porque na feira ela é fresquinha. Vocês já ouviram isso? Normalmente da feira, né, direto da rede de distribuição. Então, é algo mais rápido, né? Pegou e já está sendo comercializada. Aquela lá no supermercado, passa pela câmara de refrigeração, tem lá a exposição, você pega, então ela já tem alguns dias. Então, logicamente, a vida útil dela já é menor. Mas por que a refrigeração é importante para aumentar a vida útil? E desacelera o processo químico lá. A forma de conservação. Pois é, mas por que refrigerar, ou seja, diminuir a temperatura,
eu vou desacelerar a reação, ou seja, o reagente passar para produto. Bactérias têm uma certa dificuldade de se reproduzir em ambientes frios. Então, os micro-organismos que vão ali entrar no processo de quebra das estruturas das substâncias, quando eu tenho ali uma temperatura, né, inferior, eu abaixo a temperatura, e eles têm uma certa dificuldade de proliferação. Consequentemente, não vão quebrar a estrutura dos reagentes para transformar em produtos. Certo? É exatamente isso aí. É a proliferação dos micro-organismos com maior dificuldade. Quem falou aí está ótimo, muito bem. Natasha, então, as frutas... Vamos lá, vamos continuando aqui lendo o texto para a gente pensar. As frutas que continuam a amadurecer depois de colhidas são outra história. Se comprá-las não maduras, há algumas coisas a fazer em casa para estimular o processo. Pode expô-las a um hormônio gasoso para plantas, conhecido como etileno ou eteno. Olha, que interessante. Vocês, por exemplo, compram banana verde, né? Ou ela já amadurecida? O que vocês preferem? A mãe de vocês compra ela verde ou, né, ela, como eu falo, o termo, né, de vez, né? Verde. Minha mãe, professor, ela compra... Eu gosto da banana mais... Sabe, quando ela tá... Não gosto dela quando ela tá muito madura, porque senão ela fica muito doce. Gosto dela no... Tipo, quando ela acabou de amadurecer e... Não sei explicar, não sei se dá pra entender. Então, a minha mãe, ela compra ela meio verde, e aí ela amadurece, e aí eu como. Isso, antes dela ficar muito amadurecida, né? Minha mãe gosta dela amadurecida, professora. E aí, assim, questão, né, de sabor. Mas interessante, a banana você pode comprar ela, então, ela não precisa estar, né, no ponto de consumo, você pode comprar ela antes, logicamente que você vai deixar ela um dia, 2 dias, e ela já está no ponto. Então, mesmo colhida, ela amadurece. Interessante isso, né? Por que será? E aí ele está falando aqui, né, que tem alguns, pode expô-las a um hormônio gasoso para as plantas, conhecido como etileno ou eteno. É uma substância química também, tá? Deixa eu só mostrar a fórmula química dele para vocês. Estou vacilando aqui. Essa fórmula, essa substância química é essa aqui, ó. Ela é composta por 2 átomos do elemento químico carbono e hidrogênio. Então, basicamente, nós temos o que aqui? Carbono e hidrogênio, né? Então, temos esse elemento químico, carbono. Quantos nós temos? 2. Opa, desculpa, fiz um negócio errado aqui. Deixa eu só apagar aqui, senão aí o carbono faz mais do que 4 ligações. Fez 1, 2, 3, 4. Então, nós temos basicamente o quê? C2, né? 2 átomos do elemento carbono, e 4 hidrogênios. Então, essa é a fórmula do elemento, dessa substância que ele acabou de falar. E ela, né, a temperatura ambiente está na forma gasosa. Então, é um gás chamado eteno ou etileno, tá? É um composto orgânico, composto basicamente de carbono e hidrogênio. E ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio. Nós vamos estudar, por exemplo, por que esse carbono se liga com esse, por que esse carbono liga com hidrogênio. Bom, então essa é a substância, né, a qual aqui o comentou aqui conosco, tá? A Natasha. Bom, mas o que acontece com esse etileno? Né? De onde vem e para que ele serve? Vamos lá. Onde você pode conseguir o etileno? As próprias frutas que fornecem. Muitas delas passam por um surto hormonal de gás etileno exatamente ao atingir seu ponto ótimo de madureza e antes de começar a sementes. Elas são chamadas frutas climatéricas, porque suas taxas de produção de etileno chegam ao clímax e não declinam.
certo? Então, a própria, né, planta ou o próprio fruto dela tem a capacidade de ter uma reação química, né, pegar o reagente, transformar em produto e gerar esse gás. E esse gás acelera o processo de amadurecimento, faz com que nós temos uma... Ah, mas são todas as... Não, nem todas. Essa, por exemplo, é uma que acontece, no caso da banana, que a gente acabou de falar. Isso, né? Essas frutas, elas não exibem aumento e queda na produção de etileno durante o amadurecimento, né? E aí nós temos, né? Você consegue ler mais esse parágrafo aqui, Natasha, por favor? Com relação a esse gás, né? Tão importante. É esse daí? Isso. Começa daí mesmo? Isso. As aqui, ó, bem aqui. As não climatéricas são menos afetadas pela exposição a esse Só gás. voltar aqui. Isso. Portanto, tudo o que você precisa saber é quais são as frutas climatéricas e então poderá submetê-las ao etileno para acelerar seu amadurecimento. Você obtém o etileno das frutas climatéricas que ainda estão no estágio de produzi-lo. Professores, tipo quando você pega um abacate e ele ainda não está maduro aí, por exemplo, eu não sei se todo mundo faz isso, mas vai, enrola ele no jornal e deixa no forno, sei lá. Isso, muito bem. Muito bem. Né? Você coloca ele... Professora, no caso, então, fazer isso que a Natasha falou, de enrolar o abacate no forno, assim, com papel, tipo, é como se fosse o etileno? Não, você acelera, né? Na verdade, você dá condições para a produção desse gás. Ah, entendi. E aí você tem, então, né, o amadurecimento. Nem todas, né, como nós estávamos vendo lá. Mas o abacate é um exemplo desse tipo de situação que acontece. Já viram, né? Antigamente, a gente tinha algumas frutas que a gente colhia no cerrado. Tentando lembrar o nome aqui. Talvez, né, a avó de vocês, que deve ser da minha idade, deve conhecer. Eu esqueci, foi o nome agora. Mas ela que dá até um leite. E aí a gente pegava essa fruta ainda verde, né? E aí a gente queria... É a jaca, professor? Não, é uma frutinha pequenininha, assim, é do cerrado. Mangaba. Mangaba. Vocês já ouviram falar de mangaba? Só de nome, professora. Conheço só o angá. Mangá, não conheço. Angá, ingá, né? A mangaba, ela é uma frutinha verdinha, assim, tipo uma bolinha. E aí a gente normalmente colhe, né? Porque se você for esperar ela amadurecer lá no pé, né? Os pássaros, enfim, né? Como ela é um sabor muito agradável e tem, né, uma alta taxa de açúcar, então os pássaros em si consomem muito rápido, então você não vai conseguir consumir. Então a gente colhia ela no cerrado, chegava em casa, sabe, e tinha a lata de arroz, e a gente mergulha ela na lata de arroz, lá no fundo da lata de arroz, lá entre, né, as camadas de arroz, e deixa lá 2 dias, quando for daqui 2 dias você vai lá e com ela está bem assim, bem fofinha, bem docinha, inclusive, porque a gente acelera, né, essa produção desse gás, fazendo com que a gente força o amadurecimento. E esse gás, na verdade, faz o quê? É a quebra das reações, das substâncias químicas do produto, gerando do reagente, gerando o produto. E aí eu tenho, então, um momento, né, da fruta no ponto de consumo, tá? Então, isso é interessante. Então, mas só esses 2 parágrafos aqui, Natasha, por favor. Enquanto eu aceito um colega seu. Ok. Eis que deve ser feito. Primeiro verifique a tabela para ver a que categoria sua fruta pertence. Se ela estiver na lista de não climatéricas, poderá ficar mais macia e perder sua cor verde, mas não ficará mais madura. Mas se ela estiver na lista das climatéricas, deixe-a em temperatura ambiente. Se quiser acelerar as coisas, coloque 2 delas, sem apertar, em um saco de papel com alguns buracos. Isso permitirá capturar um pouco, embora não todo, o etileno que elas emitem, e acelerará o amadurecimento. Certo? Então, a própria, né, eu tenho, então, ali uma forma de fazer com que ela consiga, né,
absorver todo o etileno, né, o acetileno, e fazer com que elas, então, amadureçam. Então, aqui ele citou alguns exemplos, né? Frutas que não amadurecem depois de colhidas e frutas que continuam a amadurecer. Não amadurece, não, né, tem, então, o climatério, continua a amadurecer, tem esse climatério, né? E aí ele citou o exemplo aqui, né, maracujá, pêssego, cadê? Aqui, aqui, ó, a nossa amiga falou, abacate, né? E assim por diante, tá? Algumas outras não acontece isso, né? As frutas cítricas, por exemplo, isso já não acontece, tá? Então, é algo interessante. É uma reação química, professor? É uma reação química. Só as frutas caras, professora, que não amadurecem, hein? Que tristeza. E faz com que a gente, então, né, consiga, então, utilizá-las, né, de uma forma mais adequada. Bom, então, vamos lá para o tema 3. Depois eu já vou marcar os exercícios aqui no finalzinho, tá? A conservação da massa nas transformações químicas. Isso aqui, sim, é muito importante. Eu vou até fazer algo aqui diferente. Facilitar a nossa vida. É que eu coloquei. Consegue visualizar ou não? Tá do tamanho ideal aqui? Bom, se eu tiver, né, como nós tínhamos citado aqui, um reagente. Minha caneta hoje está falhando. Deixa eu ver se eu consigo contar aqui. Tem aqui um reagente, né? E aqui um produto. Vamos supor que nesse reagente eu tenha aqui A mais B dando, né, C mais D. Vamos supor que esse A mais B ele seja composto por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. No caso desse C mais D, qual que vai ser a composição química deles? Será que eles vão ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio mais alguma coisa? Ou será que eles vão conservar carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio? Sim, pode falar. Foi mal ter acabar saindo 2 vezes, porque a energia está acabando de ver. Às vezes a energia cai aqui e... Sem problemas, isso acontece. Por isso que a nossa aula é gravada, pode ficar tranquilo, tá? Que aí você consegue pegar ela todinha. Agora, quando a minha energia acaba, aí não tem jeito. aí a democracia comigo não é justa. E isso também acontece, viu? Às vezes eu estou dando aula, de repente sumiu. Vocês não ficam desesperados, não, porque, infelizmente, né, são as falhas tecnológicas que nós temos que lidar com elas. Bom, sem problema, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, então, olha, vamos supor, eu tenho o meu reagente, né? No caso aqui, o A mais B é o nosso reagente, confere? E aí o nosso produto, C mais D. Vocês teriam condições de dizer para mim qual é a composição química esqueci do nosso produto? Eu falei que no reagente a composição química é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, que compõem essas duas substâncias A e B. E aí nós obtivemos o produto, que é C mais D. Aí eu estou perguntando para vocês, qual seria a composição química de C mais D? Ainda não estou falando quantos, quer saber quais são os elementos que compõem C e D? Vocês teriam condições de colocar? Não seriam os mesmos que a base, que é o A e B? Seriam os mesmos, carbono. Isso daí é um ácido, não é, professora? Isso, é um elemento químico, né? Aí esses elementos químicos são constituídos por átomos, certo? Caraca, do nada apareceu mais coisa. Nossa Senhora. Aqui então, ó, eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São elementos químicos. O meu reagente. E o meu produto, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Professora, então o que mudou?
Se são os mesmos, são os mesmos. O que vai mudar neles? As ligações? A forma como eles vão se reorganizar, ou seja, a forma das ligações. Mas eles permanecem iguais, tanto no reagente quanto no produto. E mais ainda, se eu tiver, por exemplo, aqui no meu reagente, né, eu tiver 2 carbonos, no meu produto também eu vou ter quantos carbonos? 2 carbonos. 2. Se eu tiver aqui no meu reagente 8 hidrogênio, no meu produto eu também vou ter quantos hidrogênios? 8. Se eu tiver aqui no meu reagente 1 oxigênio, aqui no meu produto também eu vou ter 1 oxigênio. Se eu tiver aqui no meu reagente 2 nitrogênio, aqui no meu produto eu também vou ter 2. Então, de reagente para produto, o que vai mudar é a forma como eles vão se reorganizar. Esse rearranjo, essa organização, nós chamamos de ligações químicas. Ok? Tudo bem? Então, esse cara aqui, né, que eu projetei ainda há pouco, né, disse exatamente isso, né? É a conservação da massa nas transformações químicas. Aqui, Natasha, esse parágrafozinho, você consegue, por favor? Consigo sim, professora. Tá bom, obrigada. Qual que é para ler? Esse primeiro. Se forem comparadas as massas... Se forem comparadas as massas de uma embalagem de alimentos antes e após a deterioração deste, o que será observado? Para responder às questões similares a essa, alguns estudiosos, como o médico belga Jean Baptiste, não sei se eu falei certo, professora, Van Helmont, de 1577 a 1644, buscaram explicar o que ocorre com as massas dos materiais envolvidos em transformações químicas, contribuindo desse modo para a construção de conhecimento científico. Então, olha, né, eu tenho lá uma banana fechadinha num saquinho, antes do amadurecimento e pós-amadurecimento. Você acha que a massa dela, antes do amadurecimento, vai ser diferente da massa após o amadurecimento? Se nenhuma parte dela foi retirada, permanece lá lacrada do mesmo jeito? Vocês acham que a massa permanece a mesma ou ocorre alguma alteração? Acho que ocorre com alteração química e não física. E acontece alguma alteração química e não física. Então, nesse sentido, a massa permaneceria a mesma. É isso? A quantidade, sim, só que, por exemplo, que nem você citou o caso da banana verde. Quando o sabor vai ser diferente. Isso, muito bem. E é exatamente isso aí, né, que foi feita algumas observações. E aí surgiram várias, né, explicações, né, tanto teorias, né, enfim, que a Natasha vai ler aqui para nós, esses 3 parágrafos, Natasha, aqui, ó, por favor. Os 3? Isso. Um segundo, professora. Quando se queima o carvão, ficou ruim quando eu destaquei assim. Não, assim ficou bom, professor. Eu consigo me enxergar direitinho. Okay. Quando se queima carvão, pode-se verificar que a massa das cinzas restantes é menor que a massa inicial do carvão. Como explicar essa perda de massa? Vocês já pensaram nisso? Tem lá uma madeira, né? Aí você queimou ela. O que aconteceu com ela? Com relação ao espaço ocupado? Virar cinzas. E essas cinzas têm uma menor massa, então, que a massa original? Sim. Ué, né? Que coisa. Então, deixa essa pergunta. Vamos lá para outra. No século XVII? No século XVII, Jean
Baptist van Helmont observou que uma árvore regada apenas com a água da chuva aumentava de massa, enquanto a massa de terra no local não diminuía. Como explicar, nesse caso, o ganho de massa da árvore? Também, né, quando a gente tem lá uma plantinha, você planta, coloca ela lá, uma sementinha, tinha uma determinada massa, não tinha? E aí depois, com o passar do tempo, ela vai crescendo e aumentando a massa. E é com a gente também, né? A gente é magrinho, e depois você vai comendo. O que vai acontecendo com a gente? Sobe na balança. O que acontece com a massa da gente na balança? Ela aumenta? Ela aumenta, né? Ué, mas como, professor? Como é que... Isso é triste, né? Não poderia aumentar, né? Mas aumenta. É só a gente comer, não é? E a massa aumenta? Pode nem comer mais em paz, professora. Não pode nem comer mais em paz, você tem que lembrar da balança, né? Ah, mas você está falando aí, professor, você tem uma reação química, e você mostrou lá, tem nitrogênio, carbono, oxigênio. Se eu tenho 2 carbonos, eu continuo com 2 carbonos, papapá. Só ocorreu uma transformação, mas como funciona isso? Bom, então, tem mais uma pergunta aí para pensar. E vamos lá no outro parágrafo aqui. Que é nossa Nesse mesmo período, alguns estudiosos, como o médico alemão Johann Georg Becher, de 1635 a 1632, atribuíam as variações de massa observadas a um princípio inflamável. O médico alemão Georg Emstein Stahl, eu não sei falar esse nome, professora. Stahl, né? Stahl. Também não é pronúncia alemã, né? É meio difícil, mas tá bom. George. Em 1960 a 1934, completou essa ideia elaborando a teoria do flogisto, que afirmava que esse combustível poderia ser transmitido de um corpo para outro. A palavra flogisto é derivada de grego, e essa palavra aí, e significa inflamável. Ou seja, né? Então criaram ali a teoria do flogisto, né? O flogisto nada mais era do que era o termo de ser inflamável, né? É o que a gente conhece hoje, por exemplo, a gente fala que o álcool, não é? O etanol é uma substância inflamável, né? Mas era no sentido de inflamável, mas no sentido de absorção de massa, né? Como que seria isso? E aí tinha no caso do carvão o contrário, né? Por exemplo, o carvão fosse constituído por cinza e o flogisto, e durante sua queima, né, fosse liberado, restando apenas as cinzas. Que aí era o processo contrário. No caso do carvão, o que acontecia? Acontecia uma perda de massa, era isso? E então aí foi, né, as possibilidades ali colocadas, essa teoria, por alguns períodos, né? Que nós teríamos, então, né? Que adquirimos, então, essas massas e perderia. Tinha o contrário, né? Do flogismo. Mas e aí? Isso era uma coisa, assim, né? Interessante, mas complicada, né? Confusa. E aí vem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, importantíssimo. Né? Vocês já ouviram falar desse cara? Lavoisier? Já faz muito tempo. Muito tempo você ouviu falar dele, né? E o que esse cara falou, né? A lei ponderal de Lavoisier. Natasha, lê aqui para nós. Então, a gente viu mais ou menos aqueles questionamentos lá de aumento de massa, de decréscimo de massa, criou-se uma teoria para, né, tentar ali suprir essa dificuldade aí dessa compreensão. Mas vamos ver o que Lavoisier fez para poder realmente nos orientar melhor com relação a isso. Natasha, a lei ponderal de Lavoisier. Consegue, Natasha? Professora, perdão, eu tava lendo, comecei a ler e... Esqueceu de abrir o microfone. Isso acontece comigo também. Eu dou aula e às vezes eu esqueço de abrir o microfone. Alguma coisa aconteceu aqui, do nada, só um segundo. Foi. E na época em que a teoria do flogisto explicava diferentes fenômenos e era aceita por diversos estudiosos, o
químico francês Antoine Laurent de Lavoisier, entre outros, começou a perceber que ela apresentava algumas contradições. Ele utilizou grande parte de sua fortuna para montar um laboratório onde pudesse realizar seus estudos. Em um de seus vários experimentos, mediu a massa de um recipiente tampado com um estranho em pó. Em seguida, fez a luz do sol passar através de uma lente que concentrava a radiação solar para aquecer o metal até que ele fosse transformado em pó branco, denominado óxido de estanho. Lavoisier mediu novamente a massa do conjunto e verificou que permanecia a mesma. Segue a ilustração a seguir. Então, olha que interessante. Olha o que esse cara fez, né? Ele pegou, então, né, uma balança. A gente conhece balança, né? Não sei se é uma balancinha aqui. E onde ele utilizou, então, né, uma determinada substância química, no caso foi o estanho, né? Continha estanho em pó, e depois ele incidiu aqui a luz e observou, né, que ocorreu uma reação onde esse pó branco, né, passou aqui a formar um denominado óxido de estanho, né? Era um estanho em pó e transformou-se em uma outra substância, um óxido de estanho. Uma reação química. Mas o mais interessante que ele observou, o mais assim espetacular de tudo, é que antes ele tinha uma massa, antes da reação química, e depois, né, da reação química, o que acontecia com a massa? Após a reação química, deixa eu destacar isso aqui. Será que eu vou dar conta? Não. Aqui. O que acontecia? Permanecia a mesma. Então, aquilo que eu falei lá no início, quando eu mostrei aquela substância, né, um reagente composto por carbono, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, e mostrei que no produto também tinha a mesma. Foi o que o Lavoisier observou, que na natureza, né, a lei da conservação da massa. Alguém sabe dizer qual que é a lei da conservação da massa? Vocês já ouviram falar nisso? É que a massa as massas são iguais, permanecem a mesma. Lê esse parágrafo aqui para mim quem falou aí foi o Andrei. Andrei? Oi? Opa, oi. Lê esse parágrafo aqui que eu vou destacar aqui, Nada é criado. Pera, acho que eu lembro dessa aí. Nada é criado, nada se perde, tudo se transforma, não é? Alguma coisa do tipo? Isso, na natureza nada... Isso, então lembra dessa frase? Eu falo que essa frase mais linda que alguém pôde falar um dia na vida. Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Essa é a lei, né? É o que Lavoisier chegou com esse experimento. Que nós, então, né? Então, aí chega a nossa grande limitação também. Nós não criamos nada. Nada se cria. Nada se perde. Tudo se transforma. E quando eu tenho, então, um reagente, ele transforma em um produto. Mas ele transforma em um produto conservando o quê? A massa. Professora, mas aí eu vou te perguntar. Você mostrou um negócio aqui no início, né? Onde que a Natasha leu e falou, quando se queima, né, o carvão, ou, por exemplo, uma estrutura de madeira, enfim. A gente tem diminuição da massa, professor. Gera cinza, o volume, né? Quando a gente morre, por exemplo, as pessoas morrem, né, e falam, eu quero ser cremado, porque eu vou sair, né, de um espaço, um caixãozão, e vou para uma caixinha pequenininha. Verdade. Aí, o que aconteceu então, professora? Não diminuiu a massa? Como Calma, tô calculando aqui. Tá pensando? A Lavoisier disse que não. Mas a senhora falou que sim. Mas aqui, lá inicialmente, fez essa pergunta.
Não diminuiu? Vamos explicar essa perda de massa. Ocorreu perda de massa? Na verdade, não, professor. A massa só se transformou. A massa só se transformou. Aí, logicamente, parte dessa massa, né, ela se transformou em gás. É uma substância, melhor dizendo, que na temperatura ambiente está na forma gasosa, no estado físico de agregação gasosa. E para onde esse gás vai? Vai para a atmosfera. Por isso que, às vezes, né, as pessoas acham, né, melhor forma de tratamento de resíduos, né, para não gerar impacto ambiental negativo, é a incineração, é a queima. Queimou ele, acabou. Acabou nada. Eu tenho 3 compartimentos, pessoal. Quais são os 3 compartimentos que nós temos? Hidrosfera, recursos hídricos, litosfera, né, a parte sólida do nosso planeta, e a atmosfera. Essa, eu vou dizer para vocês, que é o nosso maior gargalo, chama-se atmosfera. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos como reações químicas, onde geramos substâncias no estado de agregação gasoso, vai para onde? Para a atmosfera. E aí, né, a nossa atmosfera é a nossa grande vilã. E conhecemos quase nada dela. Tem gente que fica, lógico, a parte hidrosfera é um problema, né? A parte hídrica, tem gente que fala assim que nós vamos... É uma frase que vocês já ouviram, inclusive, falar. A água do planeta Terra está acabando. Vocês acham que essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? Não, é falsa, professor. Falso. Falsa? Acho que é Falsa. Muito falso, professora. Porque chove sempre. Não é nem por isso, é mais porque, além de água doce, a gente tem água salgada que compõe 2/3 da superfície do planeta. Então, a água em si não está acabando. A água doce pode ser. Quem mais tem uma outra opinião? Quando eu disser assim, a água do planeta está acabando. Eu acho que a senhora falou, tá sempre se transformando. Tipo, não perde água. Tipo, ela se transforma em alguma coisa, ou seja, alimento, ou alguma coisa. Eu A gente acho, não tá perdendo água. eu acho que, na verdade, o que tá acabando é a água potável. A água em si não tá acabando. É porque a água do planeta é a mesma. Desde quando, né, que aí nós não sabemos toda a discussão de origem do universo, né? Mas, vamos dizer assim, a água desde a época dos dinossauros é a mesma que tem até hoje. É, porque ela evapora e volta de novo pela chuva. Eu Nós vi temos o ciclo, né? eu vi uma observação muito interessante que a chance do ar e da água que você tá bebendo, que você bebe e respira nesse exato momento ser tipo 99,9% já ter passado por milhões de animais antes de você. É muito interessante. Isso, é um ciclo, né? A vida é um ciclo, então ela vai e volta, vai e volta. Agora, logicamente, né? Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e aí eu fiz essa pergunta para as crianças, né? E eu disse, olha, a água, né? Ela não está acabando, a água é a mesma. Desde quando esse planeta surgiu, a mesma quantidade de água que nós temos, nós continuamos. Aí, né, logicamente, teve uma mãe que me levantou e disse, essa professora está ficando doida, porque o número de pessoas aumentou. De fato, o número de pessoas aumentou. Né, de ser humano que ocupa o planeta. Mas a nossa composição, ela é mais de 70%, é o quê? Água. Então, ela só está deslocando de um determinado compartimento para outro. Certo? Exatamente, professora. Né? Então, assim, a água que nós temos é a mesma desde a origem desse universo. E todas as outras substâncias. Tá? E o que nós temos é essa interligação entre esses 3 compartimentos que eu falei para vocês. Hidrosfera, litosfera e atmosfera. Então, quando eu faço, por exemplo, uma reação de combustão, de queima, do meu reagente, né, uma folha de papel, transformando em cinza, eu não estou perdendo massa, eu estou transformando essa massa, ou seja, estou
ali mudando as ligações químicas e transformando em uma outra substância. E, logicamente, parte dessa substância, na temperatura ambiente, ela se encontra num estado de agregação de gases, que vai para a atmosfera. Se eu fizer isso num sistema fechado, eu tenho o equilíbrio das massas. O que eu tenho no reagente, eu tenho no produto. Certo? Então, aquela ideia lá que, né, que a massa queima, né, do carvão e eu vou gerar cinzas, e, logicamente, a massa é menor. Não, a massa não é menor. O produto em si geral, né, que eu gerei ali da reação química, a massa continua sendo a mesma. O problema é que eu tenho as perdas porque o sistema é aberto. Se eu fizer em um sistema fechado, eu tenho o equilíbrio das massas. E aí foi o que Lavoisier propôs. Exatamente isso. Tá? Então, olha que interessante, né? Essa lei da conservação das massas, ninguém conseguiu falar nada diferente disso. Aí você pode fazer a pergunta assim para mim: professor, você está falando besteira, por quê? Se eu tiver uma reação química onde eu altero o núcleo do átomo, que nós vamos estudar isso mais para frente, né? Se vocês nunca ouviram falar, não precisa ficar desesperado, eu transformo esse elemento químico em outro elemento químico. É verdade. Reações nucleares, eu transformo um elemento químico em outro. Então, como eu falei, quando eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, se eu tenho carbono, eu tenho carbono. Se eu tenho hidrogênio, eu tenho hidrogênio. Se eu tenho oxigênio, eu tenho oxigênio. Se eu tenho nitrogênio, eu tenho nitrogênio. Reagente do produto. Quando eu tenho uma reação química. Agora, quando eu tenho uma reação química nuclear, a nível de núcleo, pode ser que eu tenha carbono aqui e não tenha carbono aqui. Mas a massa é a mesma. E foi isso que Lavoisier colocou. Que a massa é a mesma. Mas um elemento pode transformar em outro elemento. Pode. Mas a conservação da massa permanece a mesma. Então, nós não criamos nada, só transformamos. Então, né, isso é uma questão que, às vezes, o homem ainda, né, fica tentando ser um ser. E, olha, nós somos limitados. Nada é criado. Nós não somos criadores de nada. Nós somos transformados. Professor, mas é aquela ideia da plantinha que eu plantei, aquela sementinha, e ela virou uma árvore. Ela não aumentou de massa, professora? O que vocês acham? Ela não criou massa? O que vocês acham, colegas? Na minha opinião, professora, ela só, no caso, se transformou, né? No caso, ela se desenvolveu. Isso. E ela fez o quê? Ela pegou a massa de uma outra substância e gerou e agregou ela. Ocorreu uma reação química. Tanto que ela até meio que puxa o... Como é que fala, professora? Até esqueci. Já sumiu da minha cabeça, mas, tipo, vou colocar assim, as substâncias do solo. Isso. E aí ela suga as substâncias do solo para poder fazer a fotossíntese dela, fazer todo o processo da planta. Exatamente, que é toda uma reação química, onde eu estou transformando determinadas substâncias, reagente, em produto, e isso vai ali construindo, desenvolvendo. Mas eu estou transformando algo com a mesma massa constante. Está vindo massa para aquele outro ponto, né? Mas no final a massa é a mesma. É a mesma coisa a gente. A gente come, né? Carboidrato, pá, e a gente fica gordo, engorda. Mas eu criei massa. Não, eu não criei massa. Eu extraí através de uma reação absorveu química e absorvi, né, uma determinada substância que reagiu e gerou um outro produto que deu essa massa, mas ela não aumentou, ela permanece constante. Certo? Então, nós realmente não geramos massa, nós transformamos, tá? E foi essa a grande jogada de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse é o grande cara, né, químico francês Lavoisier, que fez a partir desse mecanismo, dessa observação, nós temos aí todo o avanço, né, atômico, modelos atômicos, e que estão fundamentados nesse princípio de Lavoisier. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu só marcar os exercícios que eu vou querer que vocês executam. A partir Por enquanto está de boa. Por enquanto está de boa, né?
Nós aqui comentamos de uma forma bem geral, mas aqui já dá para vocês executarem. Os exercícios que estão na página do livro de vocês, página 29, certo? Aqui, ó, página 29. Do exercício 1 até o exercício 5, é possível já vocês executarem. Tudo bem? A próxima aula, né, professora, no caso, que é para entregar? Não é para entregar. Vocês tentam resolver, né? Como a Natasha me falou, vocês juntaram para resolver, fiquei feliz com isso. Tentam resolver, e na segunda-feira, qual que é o horário mesmo? Se eu não me engano, é das 15h30 às 16h30. Depois vocês conferem lá na plataforma Moodle. É o horário para eu tirar dúvida. Eu vou estar aqui na aula online para vocês, tá? Quer dizer, online não, né? Em tempo real aqui, síncrona, para tirar dúvida de vocês, na segunda-feira. Tudo bem? Combinado? Que a gente tem aula na terça, mas antes da aula, essa aula, a gente vai estar um encontro aí na segunda período vespertino. Quem não gera presença, não é obrigatório. É para quem tiver interesse de tirar dúvida, a gente já vai resolver esses exercícios aí do tema 1, do tema 2 e do tema 3. E na próxima semana a gente entra aqui no tema 4. Ok, professora. Ok? Beleza, então, professora. tentam resolver esses exercícios e aí quem tiver, né, dificuldade, estaremos aqui para poder resolver com vocês. Ok, professora. Ok? Deixa eu só baixar aqui a lista de presença. Deixando a lista de presença. Se não há mais nenhuma observação, a gente vai encerrando por aqui. Ok? Podemos encerrar, pessoal? Sim, professora, sem problemas. Ok. Então, parando a nossa gravação. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E até segunda, quem quiser, e terça, se Deus quiser. Até a próxima semana, professora. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Tchau.